Espírito Santificador, vem libertar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida cristã, de tudo aquilo que nos tira a vida e que nos impedem de te servir na alegria. Espírito Santificador, olhai para cada um de nós, seres humanos, para as nossas fraquezas e ajudai-nos a sempre cada vez mais servir a Cristo na alegria, na liberdade. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje que iremos rezar é Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 5. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor da vida, é Senhor de tudo e de todos. Não podemos atrelar a nossa ação religiosa a critérios que deixam o ser humano fora. Como cristãos, católicos, somos convidados a olhar em primeiro lugar a vida. Em nossa religião, no evangelho que pregamos, cabem o ser humano, do nascer à sua idade mais avançada. A nossa pregação do evangelho contempla o sofrimento de todas as pessoas que sofrem vulnerabilidades. Primeiro o ser humano, ou seja, o reino de Deus acontece quando o ser humano está com vida, vivo em plenitude. O reino de Deus acontece quando o ser humano é plenitude. Quando estamos plenos, enquanto o irmão nosso sofrer de fome, sem trabalho, sem casa, sem terra para trabalhar, sem educação, sem saúde, sem emprego, sem dignidade, sem respeito, sem inclusão, sem valorização, todos nós sofremos. O reino de Deus sofre e Cristo sofre. Pois ele mesmo disse: onde estiver um irmão nosso sofrendo com fome, com sede, doente, ele estará ali. Os nossos olhos precisam enxergar essa realidade. Por isso as normas e as leis não podem sobrepor o ser humano, a vida. Queridos irmãos e irmãs, precisamos ficar atentos neste tempo para que não nos deixemos enganar. É preciso olhar o ser humano como todo em tempo de política também. Precisamos pensar no ser humano como um todo, em todas as dimensões da sua vida. Nas crianças de rua, nos moradores de rua, nas mulheres, nos homens que sofrem, que padecem violências de todos os tipos. E pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Que a violência, que a vingança, que a mentira não encontre espaço dentro de nós. Em nossa igreja, mas que ela seja sempre uma igreja que prega o evangelho, que salva, que liberta, que inclui, que constrói pontes, que vai ao encontro de quem sofre, de quem padece, as dores da humanidade. As dores dos nossos pecados, do pecado do egoísmo, das vaidades, da corrupção,
da violência. Muitas vezes, infelizmente, o nosso país não dá testemunho do evangelho que prega, do batismo que recebeu. Nem católicos, nem evangélicos, que se declaram cristãos, nem sempre conseguem testemunhar o Deus da vida e a vida que estão em primeiro lugar. A vida do ser humano está em primeiro lugar. Não podemos nos alegrar com a morte do nosso irmão, com a violência que assola as nossas cidades, com a violência que assola as nossas religiões, porque muitas vezes algumas pregações são violentas, atentam contra o ser humano. Não podemos permitir que preguemos o evangelho da divisão, um evangelho fraticida que mata o nosso irmão. O evangelho é acolhida, é perdão e misericórdia. Que nós, como cristãos católicos, sejamos testemunhos no mundo, na sociedade, de uma igreja que avança, que se abre, que ama acima de tudo e que acolhe. Uma igreja que está centrada em Jesus Cristo, que quer vida plena para todos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenho um convite muito especial para você. Hoje, às 15 horas, ou melhor, no dia 10 de setembro, às 15 horas, o Padre Jair Carneiro vai nos ajudar a refletir sobre caminhar com Inácio, uma peregrinação de si mesmo ao outro, de hoje a 8. Vá agendando aí na sua agenda. Um abraço, que o Senhor sempre nos anime, porque Ele é amor infinito e misericordioso. E não esqueça de compartilhar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de anunciar a salvação que vem de Deus quando você prega o amor. Amém. Deus é um amor que não se contém em si, assim se derramou em cada um de nós. Amor que transbordou e de cada gota fez fagulha de sua luz e eco de sua voz. A cada um de nós Ele deu uma missão: amar, ser sal da terra e luz na escuridão. Sabia dos perigos e das tentações, a nós deu liberdade para as opções. É lindo e emociona sentir sua aliança, o amor de um pai que zela por sua criança. Perdoa quantas vezes o erro existir. Confia que o amor nos faz voltar atrás. Depois de cada lágrima Ele nos faz sorrir, com a bênção da ternura que nos traz a paz. Somos gotas do amor que transbordou de Deus. Somos filhos do desejo de um amor maior. Somos gente que deseja mergulhar na luz e viver a liberdade nas asas do bem. Construir um novo tempo em que se viva mais harmonia entre as pessoas sedentas de paz, abraçadas na certeza dessa comunhão que integra as diferenças nas mãos de seu Pai.
o amor de um pai que zela por sua criança. Perdoa quantas vezes o erro existir. Confia que o amor nos faz voltar atrás. Depois de cada lágrima ele nos faz sorrir, com a bênção da ternura que nos traz a paz. Somos gotas do amor que transbordou de Deus. Somos filhos do desejo de um amor maior. Somos gente que deseja mergulhar na luz e viver a liberdade nas asas do bem. Construir um novo tempo em que se viva mais harmonia entre as pessoas sedentas de paz, abraçadas na certeza dessa comunhão que integra as diferenças nas mãos de seu Pai.